Fala galera, beleza? Júlio na área aqui. Quer dizer, desculpa, eu tenho assistido muito YouTube ultimamente. Vou começar de novo. Bom dia, mesmo que seja noite. Esse aqui é bem melhor, esse bordão. Eu não sirvo pra toda aquela animação do começo, não. Eu não sei se virou tradição aqui falar dos episódios anteriores no começo do que eu estiver gravando, mas eu preciso comentar do episódio 2, porque eu mostrei pra minha mãe, não antes de ameaçá-la, de que eu ia expô-la no podcast, falando que nem minha mãe escuta, mas ela ouviu e falou que gostou. Mas essa não é a questão. A questão é, ela faz diferente, completamente diferente. Ela falou que não lava o arroz e que ela usa 1,5 medida de água para cada medida de arroz. O que faz com que a única certeza do último podcast seja derrubada, porque existem outras formas de fazer arroz. E aí, dessa forma que ela falou, você tem que deixar a panela destampada até quase o finalzinho, e aí você tampa. Dá certo, eu lembro que o arroz dela era soltinho. Mas aí continua o mistério, a saga de descobrir como faz o arroz soltinho de restaurante. Eu tenho que comentar também do episódio anterior, o episódio 3. Porque apesar dos meus 5 ouvintes falarem que gostaram e que é importante, eu não gostei nem um pouco. Eu escutei, eu achei chato, eu achei inútil, porque só fala de mim. Apesar desse ser o propósito, e apesar de eu saber que era chato, eu não sabia que seria tão chato e tão sem graça. Mas ele vai ficar no ar, é isso, eu tenho que aprender a lidar com as minhas dificuldades e as minhas frustrações. E é por isso que a ideia para esse aqui mudou um pouco. Eu quis fazer ele um pouco mais... eu acho que útil é uma palavra muito forte. Mas um pouco mais generalista, que funcione para mais pessoas, apesar de que eu vou falar só de mim, obviamente. E generalista para quem, né? Porque eu nem tenho um público ainda. Se eu fosse adivinhar qual seria meu público, eu diria que a maioria, daqui a algum tempo, se eu continuar com esse projeto e ele der certo, eu diria que a maioria será jovens adultos. Não sei porquê, talvez porque eu me encaixe nessa definição e eu converso melhor com jovens adultos. Mas, se eu tivesse que escolher mesmo, meu público-alvo seriam famílias. Seria muito legal as pessoas me falarem que ouvem o podcast em família. É por isso que eu vou evitar completamente toda e qualquer linguagem ofensiva também. Mas o que é ser menos inútil, né? Acho que eu achei agora a definição correta é menos inútil. Então eu penso que talvez, falando de algumas experiências, sirva de exemplo do que não fazer. E essa é a única utilidade que eu posso oferecer. Ou talvez não, porque eu nem sei quais temas eu vou falar ainda. A minha pauta está semi-pronta dessa vez. Então talvez seja completamente inútil de novo. Mas vamos em frente. Hoje o tema é envelhecimento. E eu quero evitar aqui os estereótipos. E eu não quero entrar em polarizações. Dito isso, devo acrescentar que talvez, pode ser que algum dos estereótipos que eu vou falar do meu envelhecimento se encaixem em algum senso comum que roda por aí. Mas ficando claro que eu estou falando do meu envelhecimento. E que alguns estereótipos se encaixaram em mim. Não que isso é verdade. Outra coisa também é que eu não quero fazer um podcast para falar mal de jovem, porque é muito fácil. E é muito fácil pra mim, que não tô nas redes sociais, porque eu não gosto de redes sociais porque eu já sou velho. E eu não quero cair nesse clichê de falar mal de jovem, porque eu não quero falar mal de ninguém, na verdade. E talvez a gente até traga jovens para ser entrevistado aqui. Vulgo minha irmãzinha. Então esse podcast também não é para falar mal de jovens. Falar mal de jovens é coisa de velho. E nem eu gosto disso. E eu que tô ficando velho não gosto disso. Para vocês terem uma ideia, e olha só, Julinho do Fluxo trazendo cultura aqui para vocês. As pessoas falam mal de jovens desde 10 mil anos atrás. Existem citações, que eu não vou lembrar quem, e eu não vou pesquisar também, que falam que a geração de 10 mil anos atrás, ou 5, sei lá, era a pior possível e que ia destruir o futuro, que o futuro na mão desse jovem estava perdido. Não estava de todo errado, mas passou um tempo aí, né? Eu acho que ele estava falando de um futuro mais próximo. Então, não vou cair nesse estereótipo, não vou falar mal de jovem, vou falar mal de mim.
Então, olhando para minha trajetória, eu vejo o quanto eu fui diferente em vários momentos da minha vida. Mas diferente assim, diferente de ser o oposto um do outro, de ser irreconhecível, como eu falei na faculdade, que eu era insuportável. Mas isso acontecia na escola também. Na escola eu tive algumas personalidades diferentes. E já falando de personalidade, eu vou dizer que eu pessoalmente não acredito em personalidade, pelo menos não como as pessoas acreditam, que é algo que é da pessoa e que não muda e que é tipo uma essência. Não sei, eu não acredito nisso. Eu acho que personalidade é algo que você atribui quando você já sabe o que a pessoa vai fazer. Você sabe o que ela vai fazer, mais ou menos, porque você convive com ela, porque você conhece ela, e você chama esse conjunto de probabilidades de você acertar o que uma pessoa vai fazer de personalidade. E personalidade é uma muleta também, né? Vamos falar que personalidade forte não existe, nem fraca, nem média. É só uma pessoa chata, geralmente, ou alguém que briga à toa. Essa é a personalidade forte. E personalidade forte não é desculpa. E é por isso que eu não acredito que personalidade seja algo da pessoa, exclusivamente, imutável. Porque isso te dá margem para jogar todos os seus defeitos numa tal personalidade forte, ou fraca, ou sei lá. Mas, e agora eu tenho que dar o braço a torcer, eu acredito numa certa tendência. Por exemplo, eu fui um bebê chorão. Sempre. Minha mãe sempre fala que eu chorei por 3 meses seguidos sem parar porque eu era insuportável, um bebê chorão. Na verdade, depois descobri que era de fome. Mas esse hábito eu nunca perdi. Eu sempre fui muito sensível. E essas coisas mais que você consegue identificar num bebê, por exemplo, essas são coisas que eu acho que são mais da biologia e que não muda tanto durante a vida. O que você faz é construir a personalidade, essa personalidade atribuída depois, em volta dessa tendência. Então, alguns bebês são chorões e tristes, que nem eu, por exemplo, e isso pode dar, sei lá, alguma diferença em desenvolver depressão, não sei. E tem bebês, por exemplo, que são raivosos, são muito bravos e explodem com muita facilidade, talvez esses desenvolvam ansiedade, não sei. Qualquer bebê é um potencial sofredor. Mas essas tendências eu acho que não perde. O que aconteceu? Vendo agora, olhando pra minha vida, eu sempre fui sensível e eu demorei muito pra admitir isso, porque eu sempre fui zoado por causa disso. Então eu tive que construir uma casca em volta disso. Eu tive que esconder que eu era sensível. Primeiro porque a gente tá numa sociedade machista e homem não pode ser sensível, não pode chorar, não pode falar de sentimentos. E isso em todas as instituições possíveis. Então, isso deve ser muito comum de acontecer, com certeza. Eu não acredito que homens são menos sensíveis que as mulheres ou vice-versa. Eu acho que esses temperamentos independem de gênero. Essas tendências a ser mais bravo independem de gênero. O que acontece é que a sociedade nos trata diferente e a gente constrói coisas em volta disso. Então, o que aconteceu? Eu cresci num ambiente muito difícil, tanto na escola, que era pública, quanto depois que eu fui fazer faculdade, que eu já contei nos outros podcasts. Então, eu criei uma casca, mas eu nunca deixei de sentir as coisas. Eu sempre senti muitas coisas. Eu simplesmente aprendi a lidar com isso de uma forma que eu parecesse mais durão do que eu realmente era. E eu acho que é isso que a gente chama de personalidade depois. É como a gente aprende a lidar com essas coisas. Então, as coisas me machucavam, só que eu aprendi a revidar. E eu aprendi talvez até a ignorar algumas coisas. Mas elas estão lá, elas machucavam, elas espinhavam, com certeza. E por que eu tô falando isso, né? Porque eu só percebi isso quando o meu ambiente mudou, quando o meu entorno mudou e eu pude admitir isso pra mim mesmo e pros outros, quando eu pude ser sensível. E sabendo disso, podendo falar sobre isso, as coisas são muito melhores. Porque é normal, é um fenômeno humano, é algo que todo mundo tem, não é saudável esconder ou mascarar. E hoje eu sofro pelo oposto. Eu sofro porque, dá pra perceber pela minha voz, eu sou meio impositivo e isso não condiz em nada com o que eu quero passar. Um dos motivos de eu não ter gostado também do episódio 3 é porque o tempo todo é positivo e eu não gosto desse tipo de fala. E isso eu provavelmente aprendi pra não ser zoado. Porque imagina você chorar na escola. Você chorar na escola, você vai receber tanto apelido,
Você vai ter apelidos pra sempre. As pessoas vão te zoar pra sempre. E talvez você apanhe por causa disso. Então, essa casca já me foi necessária. Eu já precisei dela pra sobreviver. E agora não é mais, é só um peso que eu carrego comigo. E que me incomoda muito, porque eu não sou essa pessoa agressiva e todo mundo acha que eu sou. E o que pode ficar de útil? Se no seu ambiente não é estritamente necessário você ser agressivo, e eu não consigo pensar em muitos ambientes normais, talvez ambientes extremos, condições muito difíceis, mas em ambientes normais, geralmente não vale a pena ser agressivo. Porque mesmo que isso te ajude a sobreviver, existem outras formas de lidar com isso. E depois você vai carregar isso pro resto da sua vida, e quando a sua vida melhorar, ele vai continuar te fazendo sofrer. Essa é meu conselho motivacional para os jovens que estão me escutando. E por que eu tô falando isso? Não sei. Na verdade, não era isso que eu tinha pra dizer. Eu me perdi completamente no raciocínio. Mas vou pegar um gancho aqui na frase edificante que eu deixei no final. Um estereótipo que eu me encaixo muito enquanto eu envelheço é a falta de paciência. Porque velhos têm menos paciência? Não, na verdade não. Na verdade, acredite você ou não, idosos são pessoas. E como pessoas, existe de todo tipo. Não é só o fofinho ou o escroto. Tem todos os tipos. Igual criança. Criança também não são todas fofinhas. Existe todo tipo de criança. Então, eu me perdi de novo. Ah tá, sobre paciência. Eu deixei uma frase edificante no final porque eu falei que esse podcast ia ser menos inútil. Mas, o que eu queria falar de paciência? Que eu não tenho mais paciência pra esse tipo de frase e esse tipo de conselho, por exemplo. E isso é porque eu não valorizo o conselho das pessoas? Não é por isso. Tem uma questão, né, que também é outro estereótipo, de que idoso automaticamente é sábio, e isso também não é verdade. Como eu disse, tem idosos de todos os tipos porque são pessoas, e as pessoas esquecem que idosos são pessoas. Mas eles não ficam automaticamente sábios com a idade. Às vezes eu, com 20 anos, eu já sofri muito mais do que um idoso de 80. Depende da vida. É isso. O que um herdeiro de fortunas tem a me ensinar? Vai me ensinar o quê? Como ser um herdeiro? Eu não vou ter essa vida. Eu não posso nascer de novo. E é sobre isso também. Porque todas as grandes lições edificantes que eu já ouvi, elas geralmente passam pelo mesmo ponto. Se esforce e você vai conseguir. E isso não é verdade. Às vezes você vai se esforçar e você vai se esforçar na direção errada e você vai falhar. Porque a vida é injusta. Eu sou já velho o suficiente e vivi o suficiente para saber que a vida não é justa. A gente tenta deixar ela mais justa, mas isso tá longe de acontecer. Então você precisa se esforçar para chegar em algum lugar? Às vezes não, às vezes você nasce rico. Ou às vezes você nasce herdeiro, por exemplo. E aí você vai fazer o seu primeiro milhão com 20 anos de idade porque você já pegou 700 mil emprestado do papai. Mas eu já tô desviando completamente do assunto, né? De novo. É isso que dá não ter pauta. Sobre meritocracia e o mito da meritocracia, porque é um mito, eu vou falar em um episódio inteiro sobre isso. Paciência, pra eu fingir que não fugir do tema. Eu não tenho paciência, então, para mais frases edificantes, porque geralmente elas são fórmulas prontas e eu não compro fórmulas prontas. E eu não tenho paciência, por exemplo, para jogos. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu envelheci e eu não consigo mais me viciar em jogos. Não me prende mais. Eu, quando era mais jovem, adolescente, eu jogava 16 horas por dia. Eu passava dias jogando 16 horas por dia. Todo o meu tempo livre era jogando. E eu me viciava muito fácil. Em qualquer jogo. Qualquer coisa. Eu joguei Tibia por muito tempo. Se eu joguei Tibia, eu jogo qualquer coisa. E isso não acontece mais. Eu até gostaria. Eu tentei, na verdade. Eu comprei alguns jogos nessa quarentena. E eu tentei me viciar neles. E não dá certo. Eu tenho um frenesi de 18 horas ou 20 horas jogando seguido. Depois eu largo e não quero pegar mais. E isso é estranho. Isso veio com o envelhecimento. Eu não sei porquê. Mas esse é um estereótipo que eu me encaixo. E outro estereótipo que eu gostaria de falar é das roupas. Existe roupa para cada faixa etária? Existe, na verdade. Mas não porque isso é certo. Ou porque as pessoas não deveriam se vestir como elas quiserem. Mas porque a sociedade espera de cada faixa etária coisas diferentes. Então, não dá pra você chegar num médico
e ele ter muitas modificações corporais, por exemplo. Faz sentido? Não faz sentido você desconfiar, mas a sociedade desconfia, a gente tá longe da sociedade ideal, como eu falei. Então, se ele quiser sobreviver, ele vai ter que se adequar. E é isso que eu sinto hoje. Eu sinto que eu nasci velho. E talvez seja por isso que eu nunca me senti encaixado em nada. Porque eu sempre me achei velho, desde criança. Então eu não tive uma fase gótica, por exemplo. Eu não tive uma fase onde eu pude me vestir de qualquer forma. Porque eu era adestrado, eu sempre fui adestrado. É isso, a sociedade me adestrou. Eu me vestia como eu deveria me vestir, para não sofrer represálias. E agora, eu vou dizer que essa fase me fez falta. Quando eu entrei na faculdade, eu deixei o cabelo crescer. E ficou horrível. E essa experiência é muito boa. Porque eu não tenho mais vontade de deixar o cabelo crescer. Eu sempre tive vontade de deixar o cabelo crescer. Eu pude deixar o cabelo crescer e vi que ficou uma porcaria. Ficou muito ruim, muito feio. E nunca mais. E olha, essa vontade passou. E esses dias eu tava conversando com a minha esposa e com os meus amigos. E eu comentei das roupas que eu queria vestir. E eles deram risada de mim porque não combina nada com nada, porque eu obviamente não tenho a menor noção de moda. Eu não tenho coragem de me vestir assim, porque a sociedade vai me punir por isso. As pessoas vão me olhar estranho, eu vou ser piada. E eles falaram que nada combina. E pra mim, eu vou admitir aqui, que eu não imaginei todas as peças juntas, como elas ficariam juntas. Mais ou menos assim, não é uma super noção de como eu ficaria. Olha como eu me vestiria hoje. Eu colocaria um tênis, uma calça jeans, uma camiseta branca. Até aí, normal, posso sair assim na rua. Agora piora. Jaqueta de couro, lápis de olho preto, eu sempre gostei de lápis de olho preto. Eu nunca usei, porque eu não tenho coragem, mas eu sempre achei bonito. E um chapéu fedora. Imagina que merda. Não faz o menor sentido um roqueiro mafioso de olho pintado. Não faz sentido. Só que eu não tive uma fase onde eu pude experimentar esse look pra desapegar dele. E agora eu nunca vou poder fazer isso. Então, não sei onde eu queria chegar com isso. Esse foi o podcast onde eu mais me perdi, mas fica aí. Não tenham vergonha de passar pela sua fase gótica e de adolescente esquisito, porque essa é a única fase que você vai ter pra fazer isso. Depois, você vai estar adestrado e você vai ter que se adequar, ou vai ter que sofrer as consequências, e elas não são boas. Então é isso. Eu tinha mais uma história pra contar, mas passou da hora de eu encerrar esse podcast confuso já. O experimento de fazer sem pauta claramente deu errado e fica pra vocês agora o trabalho de conectar os assuntos. E vamos todos fingir juntos que eu não fugi do tema. Fale comigo. Eu vou ter perguntas pra responder, mas foram todas perguntas que eu intimei em nome do amor que essas pessoas têm por mim pra me mandar. E esse é o motivo delas ter mandado. Então você ainda pode ganhar o prêmio Ouvinte Caiu de Paraquedas, que consiste em absolutamente nada, a não ser a sua pergunta respondida e eu ficar um pouco mais feliz. O que não é fácil. Nenhuma das duas coisas, devo dizer. Mas fala comigo, manda uma perguntinha. O e-mail é juliodofluxomental, tudo junto, @gmail.com. Para encerrar, temos pedidos de beijos. Eu já contabilizo aqui o total de 5 ouvintes, e eu tô contando comigo mesmo, obviamente. E um público de 80% feminino. Porque agora eu mostrei o podcast pra minha mãe e a minha irmã. Então, beijo mãe, beijo irmãzinha. Amo vocês. E a mensagem profunda e edificante que fica desse podcast é: adolescentes, sejam esquisitos, vistam roupas estranhas. Essa é a única fase que vocês vão ter pra fazer isso. E, mais importante, nunca sigam mensagens edificantes. Tchau.